Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje, médico veterinário. Saiba mais sobre a profissão e as leis que amparam o trabalhador. Casamento, quais os direitos dos noivos quando o assunto é dispensa do trabalho. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Tratar de animais domésticos, silvestres, de grande porte, todos precisam de cuidados especiais. É aí que surge uma figura importante, o médico veterinário. Mas não basta apenas gostar de bichos. Para ser um bom profissional, é preciso muito esforço. O curso tem duração de 5 anos, mas se engana quem pensa que para por aí. A dedicação é intensa, assim como as horas de estudo e especialização. Saiba mais sobre as leis trabalhistas que regulamentam essa profissão na reportagem de João Fagundes Neto. Olá, bom dia, tudo bem, Joana? E o Chico, tá tudo bem? Mais uma consulta do cãozinho Chico, de 3 meses. Dessa vez, parece que foi dor de ouvido. Não, mas ele balançou a cabeça e o algodão saiu. Aí eu tô achando que pode ter entrado água. A dona do Chico, a bióloga Joana Salles, sabe que cuidar com carinho do bichinho de estimação faz bem para a saúde dela, inclusive. Se você não soubesse que seu cãozinho teve giardia, esse parasita, a sua saúde também estaria em risco. Sim, porque a giardia é uma zoonose. Então ela passa do animal para o ser humano. O ser humano, tendo contato com as fezes, não tendo a higiene correta, pode passar a ter a doença também. Qualquer zoonose tem que ter todo esse cuidado. Tem que ter o diagnóstico para cuidar não só do animal, mas da gente também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% das doenças que atingem os seres humanos vêm dos animais. Daí a importância do veterinário. E o Dr. Rafael prova que conquistou a confiança dos clientes e dos pacientes. Mais um atendimento. Agora é o Teco, este poodle que foi resgatado de um abrigo de animais. Nós adquirimos o Teco através de um abrigo de cães que a minha filha quis me presentear porque eu havia perdido um cão anterior. Então o Teco foi adotado desse abrigo, veio doentinho ainda pra gente, nós ficamos fazendo o tratamento dele em casa. E ele tinha passado dentro desse abrigo por um quadro clínico chamado parvovirose, que é uma das piores viroses que pode acometer os cães. É uma doença que afeta a parte intestinal, causa uma diarreia sanguinolenta e vômitos. Agora o Teco está sob controle. Parece óbvio, mas atender pequenos animais requer dedicação e, acima de tudo, tem que gostar dos bichinhos. O Rafael seguiu a carreira de tanto visitar outros consultórios quando era adolescente. Conheci a profissão medicina veterinária porque o médico veterinário que atendia os meus animais, ele me mostrou como é que era o tratamento, a forma como ele lidava com os animais. Mesmo que a grade do curso não tenha a matéria, Rafael diz que o veterinário precisa ter uma certa sensibilidade com psicologia para entender o que se passa na casa dos donos. Por exemplo, hoje eu faço um atendimento, marco um retorno, aí tomo ciência que o casal está se separando, o casal de proprietário está se separando. Então, depois desse atendimento que eu faço hoje, aí eu procuro ligar para saber como é que o animal está, dou a opção de deixar o animal internado aqui comigo na clínica, para que o animal não sofra a alteração que está acontecendo em casa. Então, tudo isso a gente tenta contornar, proporcionar várias alternativas para que a saúde do animal não seja comprometida.
O Brasil tem o maior número de veterinários no mundo. São mais de 90 mil profissionais em atividade, seguido pelos Estados Unidos, com 85 mil. Também é líder no ranking de escolas, com cerca de 190 instituições. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o maior campo de atuação do veterinário no país é na agroindústria, porque o Brasil é o maior exportador de carne bovina e também se destaca na produção de aves e suínos. O veterinário também encontra grandes chances de emprego na indústria de medicamentos e produtos para a saúde animal. E outro campo de atuação é nos criatórios de animais silvestres e nos zoológicos. Eu acho que todo veterinário de silvestre aqui tem talvez um pouco de biólogo no meio, no coração, assim. Todo mundo gosta de animal de fauna silvestre mesmo, assim. De animal diferente e se preocupa com a natureza, com os animais diferentes mesmo. Todo mundo aqui, acho que todos os veterinários gostam de cachorro, de gato, de animais domésticos, mas realmente tem uma inclinação pelo que é diferente. Esse animal é um gato palheiro, é um gato selvagem que ocorre desde aqui ao Cerrado até a região sul do país. Ele é mais comum na região sul do que aqui mesmo, na região central. No recinto a gente não conseguiu identificar como, fraturou o membro posterior e fraturou a tíbia, né? Ele passou por cirurgia para reconstrução com pino. Aqui a gente vai fazer a contenção dos lobinhos, são 3 filhotes de lobos e nós vamos fazer a aplicação de medicação. Eles já estão sendo acompanhados desde que nasceram, né? A mãe permite, é um animal muito manso, a gente consegue fazer esse tipo de acompanhamento, de pesar, medir. Às vezes deixa a gente na adrenalina, mas acaba sendo gratificante. E lembra que a gente falou das doenças de animais que passam para os humanos? Pois é, o Conselho Federal reforça que esse é um dos motivos do veterinário ser essencial na indústria de alimentos. Há uma necessidade de profissionais que tenham conhecimento nessa área para poder atender o mercado consumidor. E sobre a profissão, quais são as leis? Existe regulamentação? A consolidação dos leis de trabalho é a matriz do exercício profissional. É evidente que nos órgãos públicos nós temos um outro regime, que esse outro regime tira essa possibilidade da aplicabilidade da CLT. Mas dentro do Tribunal do Trabalho, o grande problema que nós temos é a aplicabilidade da Lei 4.950-A de 1966. Essa lei estabelece a carga horária mínima e o salário mínimo profissional. E, infelizmente, não são todos os tribunais que cumprem essa lei, não são todos os órgãos públicos, as prefeituras, as secretarias estaduais que cumprem o que está estabelecido nessa lei. Veterinários e esporte, isso mesmo. Por exemplo, cavalos atletas. É aqui, na hípica do Parque da Cidade, em Brasília, que Joana Vieira cuida atualmente de 36 equinos de alta performance. No dia a dia eu chego e faço toda a análise sanitária do estabelecimento. Como eu sou responsável técnica daqui, a gente tem que estar com toda a estrutura física adequada, de acordo com os parâmetros do Ministério da Agricultura. Tem todo um princípio para a gente seguir. Os nossos tratadores estão cientes disso, então mantenho o mais limpo possível toda a estrutura da nossa hípica. A gente começa normalmente, isso não é uma rotina diária, é uma coisa que eu faço normalmente toda semana ou quando o proprietário me pede, que a gente avalia a questão da boca. Às vezes, meu animal não está se alimentando bem, então a gente vê se tem algum problema de língua, de dentição, se tem algum tipo de ferida, algum machucado. A parte ocular também é bem interessante a gente ver para evitar acúmulo de secreção, que traz mosca e traz bastante desconforto para eles. E, no geral, a parte física, essa situação de escória corporal, se eles estão bem, se eles estão se alimentando bem, bebendo água, eles precisam de 40 litros de água por dia, então é importante sempre o coxo estar cheio d'água. A Joana sabe de uma informação que o Conselho Federal repassa a todos os profissionais da área. São mais de 100 campos de atuação,
mas ela escolheu os cavalos, porque o coração falou mais alto. E isso faz diferença nos resultados do trabalho. Eu sempre gostei de cavalo, frequento essa hípica desde os meus 7 anos de idade, passei a dar aula de hipismo, sempre fiz hipismo, saltei então já veio da paixão desde criança. É uma área que está em pleno crescimento. Eu em Brasília, por não ser uma cidade rural e tudo, estar na capital, isso é um pouco dificultado, mas todos os veterinários têm tido seu espaço na cidade, sim. Não é muito grande quanto a área de pequenos, que toda comercial tem o seu pet shop, tem sua clínica, mas a gente tem conseguido o nosso espaço, sim. Ao contrário da medicina, o curso de veterinária não exige o período de residência, que costuma durar de 1 a 2 anos. O aluno já pode sair da faculdade apto para atuar como clínico geral. Mas mesmo assim, muitos preferem fazer uma pós-graduação para se especializarem em determinada área. Convidamos a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Bati o carro da empresa no horário de trabalho, tem que pagar? Não. Segundo o artigo 932, inciso 2 do Código Civil, a responsabilidade civil por danos causados, né, no veículo, a responsabilidade civil sempre é do empregador por atos dos seus prepostos. E não perca no próximo bloco. Empregada de um banco em Porto Alegre migra de um plano de previdência privado para outro e o caso vai parar na justiça. A gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho esteve em Salvador para acompanhar de perto o andamento do processo judicial eletrônico, o PJE. Em quase 3 meses de implementação nas 39 varas da Justiça do Trabalho em Salvador, já foram ajuizados mais de 11.500 processos pelo PJE. Para atender a crescente demanda dos advogados pelo processo eletrônico, o Fórum do Comércio em Salvador já foi todo adaptado. Recebeu centrais de autoatendimento, suporte técnico e scanners para a digitalização de documentos. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a Semana do Servidor. Foram 3 dias marcados por apresentações musicais, oficinas e homenagens aos trabalhadores. O ponto alto do evento foi a entrega do Prêmio Servidor de Mérito pelo presidente Carlos Alberto Reis de Paula a 20 servidores que se destacaram em tempo de serviço, competência, dedicação e eficiência em prol das atividades do tribunal. Ministros do TST escolheram 3 candidatos que agora concorrem a uma vaga para integrar a corte no lugar do ministro Pedro Paulo Manos, que se aposentou em abril deste ano. São eles: a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro, do TRT da 21ª Região, o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas, do TRT da 1ª Região, e o desembargador Douglas Alencar, do TRT da 10ª Região. A lista tríplice vai ser encaminhada à presidente da República, Dilma Rousseff, que vai escolher um dos 3 candidatos para ser ministro do TST. Em seguida, ele passa por uma sabatina no Senado Federal. Relatório do Conselho Nacional de Justiça apresenta um retrato do setor no Brasil. De 2009 a 2012, o número de processos na Justiça aumentou mais de 10%. Você vai ver agora, na reportagem de Cristiane Meirelles, o que a Justiça do Trabalho tem feito para agilizar as ações trabalhistas. Dados do estudo mostram que, atualmente, há em todo o judiciário brasileiro 92 milhões de processos em tramitação. Já na esfera da Justiça do Trabalho, o número de processos julgados quase se igualou ao número de casos novos. Ou seja, em 2012, 98% dos processos abertos foram julgados. O caso do Igor é um exemplo dessa estatística.
3 meses e 13 dias. Esse foi o tempo que o processo trabalhista dele levou para ser resolvido na Justiça do Trabalho. Depois de trabalhar por 3 anos como vendedor de uma loja de eletrodomésticos, Igor foi demitido e, por causa do excesso de horas extras trabalhadas, decidiu entrar na Justiça. Eu resolvi entrar na Justiça devido às tentativas sem sucesso de reaver os valores, né, que eu achava de direito tá recebendo da empresa. Então, devido à dificuldade, à demora e sem sucesso algum, eu achei mais viável estar entrando na Justiça, que talvez assim eles respeitavam meus direitos como profissional, como vendedor, como colaborador. R$66 mil foi o que Igor recebeu por todos os direitos trabalhistas previstos em lei. Para o vendedor, que chegou a duvidar se receberia as verbas trabalhistas, a grande surpresa foi a rapidez que o processo tramitou. É um meio muito eficaz, né? É um meio muito ágil, muito rápido, e como ser humano, como trabalhador brasileiro, eu achei assim que fui reconhecido, né? Tipo assim, fiquei muito gratificado, né? Que tudo que eu pedi, consegui, né, tá reavendo. Então, assim, é um meio que realmente funciona e, assim, eu particularmente é um meio também que é mais fácil, tá bem mais rápido. Talvez esse tempo que demorou, eu estando dentro da empresa, não teria demorado até mais. De acordo com a ministra Maria Cristina Peduzzi, o relatório destacou que a fase de execução é um dos desafios para aprimorar a celeridade da Justiça do Trabalho. E para agilizar esse gargalo, uma das possibilidades discutidas tem sido a desjudicialização. Ao invés de o Poder Judiciário ter competência para cobrar, né, agências que seriam criadas, né, de natureza, órgãos de natureza administrativa, é que promoveriam essas cobranças. Outra estratégia muito usada na Justiça do Trabalho e que, segundo a ministra, tem alcançado bons resultados, tem sido os núcleos de conciliação. Hoje, alguns tribunais regionais têm um trabalho assim, muito interessante nesse sentido, que é, antes do processo subir para Brasília, são as partes convocadas para tentar a conciliação no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. O próprio TST também criou um núcleo de conciliação em processos que tramitam aqui. Quando há possibilidade, o presidente pode avocar o processo ou o próprio relator pode também providenciar. Empregada de um banco em Porto Alegre migra de um plano de previdência privado para outro, mais vantajoso na opinião dela, e por conta disso, o caso vai parar na Justiça. Esse é o julgamento de destaque desta semana. A sustentação do voto do ministro Dall'Azen durou quase 20 minutos. Ele relembrou o caso e o motivo do recurso. A FUNCEF, fundação responsável pela previdência privada de funcionários da Caixa Econômica Federal, questionava a decisão da 8ª turma. O caso está na Justiça porque uma mulher de Porto Alegre, empregada da Caixa Econômica desde 1981, se sentiu prejudicada. Ela fazia parte de um plano de previdência privada e mudou para outro porque teria vantagens. Mas isso não ocorreu. Durante 10 anos, trabalhou em um cargo de confiança e o valor que ela recebia pelo serviço comissionado não foi incluído no ajuste do saldo do plano anterior. O ministro Dall'Azen argumentou que o trabalhador não pode ser prejudicado. Penso, todavia, que em se tratando de transação para se prevenir direito, impõe-se encarar com naturais reservas a validade da avença no campo do direito do trabalho por inúmeras razões. Sorte que se proclama como proposto por Sua Excelência o relator, o recurso é conhecido e a ele dá-se provimento, como proposto, né, restabelecendo o acordo regional. E, ficando vencidos os eminentes ministros Dora Maria da Costa e ministro Brito Pereira. E assim se proclama. E não perca no próximo bloco quais os direitos dos noivos quando o assunto é dispensa do trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Pela lei, o trabalhador que se casa
tem direito a uns dias de folga para curtir a lua de mel, tanto o homem quanto a mulher. Mas, e antes disso? Será que os noivos podem faltar ao serviço para resolver detalhes do casamento? Eles têm esse direito? Ou só a noiva pode se ausentar alguns dias para procurar o vestido, por exemplo? Será que o que vale para eles também vale para elas? Quem explica para a gente é a repórter Cláudia Almeida. Dar adeus à vida de solteiro, entrar de branco em uma igreja e dizer o famoso sim. Sim. O casamento dos dias atuais muitas vezes custa caro e dá trabalho. É estressante demais. Os preparativos, o dia é mais tranquilo, mas os dias que se antecedem são terríveis. Por quê? Porque fica aquela ansiedade para chegar o dia do casamento, tá tudo perfeito, né? Quando chegam os últimos dias antes do casamento, a gente percebe que ainda ficaram alguns detalhes esquecidos, né? Então os últimos dias eles realmente são, por mais que a gente se prepare, são muito corridos, né? O jeito é dividir as tarefas. Os homens geralmente ficam com as mais práticas. A igreja, né, o salão, depois para poder receber aí os convidados, buffet. O noivo cuida da parte financeira. Geralmente ele que resolve e paga. Já as mulheres... É convite que tem que entregar antes da data, é o vestido para ver se está perfeito, é muitas coisas. Na verdade, eu acho que as noivas fazem tudo. O noivo não faz nada, ele só casa. Tudo pronto. A igreja, música e agora? Decoração, buffet e, claro, o bolo. Mas será que durante todos esses preparativos a gente não esqueceu de nada? Esse cenário aqui, lembra alguma coisa? Pois é, a lua de mel. Um descanso mais que merecido para curtir esse momento a dois. Mas aí vem uma dúvida. Será que meu chefe lá no meu trabalho vai me liberar? E ainda, por quantos dias? A CLT estabelece que as empresas devem conceder um prazo de 3 dias para os noivos aproveitarem a união. É a chamada licença-casamento. E apesar das mulheres geralmente terem mais trabalho durante os preparativos, o prazo de descanso é o mesmo para os dois. O que vale para eles, vale para elas também. Em outros casos, os acordos coletivos das categorias também podem determinar o prazo da licença, desde que não seja inferior a 3 dias. Os 3 dias é de lei, esses 3 dias não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos, mas eles podem e costumam muito ser ampliados através das convenções coletivas. Os sindicatos aumentam esses 3 dias para 5 dias, para 8 dias, é muito comum isso acontecer. Se houver a convenção coletiva determinando que o período seja superior a 3 dias, ela deve ser respeitada. A advogada explica ainda que a legislação não prevê nenhuma folga antes do casamento para a noiva organizar, por exemplo, detalhes da cerimônia. Mas isso pode ser feito diretamente entre ela e o patrão. E neste caso, é importante não esquecer. Muitíssimo importante nessas folgas, nessas liberações, que seja feito por escrito, que seja documentado, nem que seja por uma simples troca de e-mails. O patrão dizendo eu te libero, a funcionária dizendo estou realmente liberada naquele dia, posso ir naquele dia, estou te liberando naquele dia. Para que você tenha alguma documentação, para que se isso gerar algum conflito na frente, você tenha como provar. E apesar do prazo mínimo da licença-casamento estar previsto em lei, as empresas privadas também têm a liberdade de conceder um plus aos funcionários e aumentar os dias de descanso. Bruno e Carolina trabalham na mesma escola de idiomas em Brasília. De casamento marcado, eles ganharam uma licença de 9 dias, 6 a mais do que prevê a legislação trabalhista. Eu acho muito bom, porque 3 dias mal dá tempo de aproveitar a companhia um do outro, aproveitar uma viagem de lua de mel. 9 dias dá para você planejar uma viagem legal e poder viajar para qualquer parte do planeta com tempo de aproveitar todos os lugares que você quer visitar e a companhia. Para comemorar, a lua de mel já tem destino certo, a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A lua de mel é uma ocasião teoricamente única na vida de uma pessoa e é uma memória eterna, então quanto mais tempo, melhor.
TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!